Olá, turma. Sou o professor Flávio Alencar, mestre em ciências médicas, especialista e com mais de 12 anos de docência na área de diagnóstico por imagem. E eu vou vir aqui hoje falar com vocês sobre lesão de padrão alveolar e lesões de padrão intersticial. Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber conteúdo sempre em primeira mão, tá bom? Então me acompanha aqui. Bom, lesão de padrão alveolar e lesão de padrão intersticial. Professor Flávio, o que é isso? O que seria uma lesão de padrão alveolar? O que seria uma lesão de padrão intersticial? Na radiologia do tórax, didaticamente, nós dividimos as imagens patológicas, né, do tórax em lesões de padrão alveolar e intersticial. Onde as lesões de padrão alveolar são aquelas onde o alvéolo vai estar preenchido com alguma coisa que não seja o ar, por exemplo, transudato, exudato, sangue, secreção, tá? Então, qualquer coisa que esteja preenchendo o alvéolo que não seja o ar, tá? Ou quando o alvéolo fecha, no caso de uma atelectasia, tá? Então, isso é uma lesão de padrão alveolar. E o que seria uma lesão de padrão intersticial? Já são as doenças que acometem o interstício. Então, o alvéolo ele fica livre e o interstício fica acometido, tá? Ambos são prejudiciais e podem levar o indivíduo a óbito. Ora, se o alvéolo está preenchido com alguma coisa, não vai ter troca de ar, o indivíduo vai morrer por falta de oxigênio. Já as lesões no interstício vão comprometer a complacência pulmonar, o ar vai ter dificuldade de entrar, não vai ter renovação desse ar, não vai ter a troca gasosa, e o indivíduo pode ir a óbito também por falta de oxigênio, tá? Então, ambas são graves, ambas devem ser tratadas sempre que o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos diferenciar. Então, certo, as lesões pulmonares vão atingir o alvéolo ou vão atingir o interstício. E como é que eu vou diferenciar isso no exame? Existe o exame clínico, existe o exame de diagnóstico por imagem. Eu não vou me deter agora no exame clínico, porque as patologias são as mais variadas. Para pneumonia, são sinais clínicos tal. Para atelectasia, são outros sinais clínicos. Para edema agudo de pulmão, outros sinais clínicos. Para um carcinoma de células alveolares, outros sinais clínicos. Então, a gente não vou me deter nisso aqui agora, senão vai fugir um pouco do nosso conteúdo. Mas no diagnóstico por imagem não tem como errar. Então, olha agora para cá que você vai perceber. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a lesão de padrão alveolar. Então, é essa aqui. Dá uma olhada aqui para essa imagem, tá? Então, você olhando aqui, ó, esse é o lado esquerdo. Lembrando que a imagem, no diagnóstico por imagem, é como se fosse um espelho, né? A imagem invertida. Então, a gente tem aqui o lado direito e o lado esquerdo. É só olhar para o coração, ó. O coração tem que estar 2/3 para a esquerda, então não tem erro. É só você olhar para a imagem, tá? Então, você olhando aqui para esse raio-x, a gente percebe o quê? O pulmão, ele tem que ser preto. Então, a coloração normal da imagem do pulmão no raio-x é preta. É a densidade aérea. Então, essa é a coloração normal, né? Então a gente vê que o pulmão aqui esquerdo, ó, ele tá com a sua coloração normal, tá bom? Já que o pulmão direito, ó, o que que aconteceu com essa área aqui, ó? Ela tá esbranquiçada, não é isso? A gente chama essa imagem esbranquiçada de hipotransparência. Eu vou abreviar aqui, tá? Hipotransparência, tá bom? Então a gente está percebendo aqui uma hipotransparência. Agora vamos analisar comigo. Eu digo claramente, eu digo com toda certeza para vocês que essa hipotransparência ela é de lesão, ela é de padrão alveolar. Isso é uma lesão de padrão alveolar. Por quê, Flávio? Observa. Só tirar isso aqui. Como é que você sabe que isso aí é uma lesão de padrão alveolar? Simples. Primeira coisa, a lesão de padrão alveolar ela vai ser uma hipotransparência, vai ser uma imagem branca, primeira característica. 2, ela vai ser uma imagem extensa. Então você vê que essa hipotransparência ela atingiu o lobo pulmonar superior, o médio e atingiu também o inferior. Então, geralmente, o, a hipotransparência, a lesão de padrão alveolar,
a hipotransparência geralmente vai pegar praticamente todos os lobos pulmonares, mas não é regra, não é sempre, tá bom? Ela vai, vamos lá, vou até corrigir. Ela vai atingir um ou vários lobos pulmonares. Então, você nunca vai ver uma lesão de padrão alveolar pequenininha. Não, ela sempre vai acometer todo um lobo pulmonar, ou, no caso do pulmão direito, né, os dois ou três, tá? No caso do pulmão esquerdo, a gente sabe que é lobo superior, lobo inferior, tá? Então, no caso aqui, é uma imagem extensa, tá? Segunda coisa, desculpa, primeira característica, hipotransparência. Segunda, uma imagem extensa, acometendo um ou vários lobos pulmonares. E a terceira característica é o quê? Contornos borrados. Você não consegue dizer qual é a forma dessa lesão de padrão alveolar. Eu vou circular aqui para determinar qual é a área, mas você não consegue dizer se ela é quadrada, você não consegue dizer se ela é triangular, se ela é redonda. Ela não tem uma forma definida porque ela não tem contornos nítidos. Essa é a característica principal da lesão de padrão alveolar. É chamada, inclusive, de padrão algodonoso, imagens algodonosas. É como se fosse uma lâmina de algodão espalhada aqui, ó, né? É como se fosse uma lâmina de algodão ou uma fumaça, tá bom? Então, isso é característica de lesão de padrão alveolar. Nesse caso em específico, é uma pneumonia, tá? E só uma curiosidade, a gente tem aqui, ó, associado um derrame pleural. Mas vai ter um outro dia que eu vou falar sobre derrame pleural para vocês, tá bom? Já a lesão de padrão intersticial, olha a diferença, tá? Olha como ela é diferente. Ela só tem uma semelhança com a lesão de padrão alveolar, que é a hipotransparência, tá? Então você consegue perceber, ó, várias bolas, né, ó? Vários círculos, tá bom? Então a gente está percebendo aqui que tem várias imagens e você consegue dizer a forma, não consegue? Se você consegue dizer a forma, é porque o contorno é nítido, né? Então vamos lá. A primeira característica da lesão de padrão intersticial é a única que é igual da padrão alveolar, que é o quê? A hipotransparência. Segunda característica, a imagem não é extensa, tá? A imagem, às vezes, é tão pequena que ela nem aparece no raio-x. Você só vai conseguir detectá-la na tomografia computadorizada, tá? Então, às vezes, o indivíduo tem sintomas, mas a imagem é normal. Isso pode ser uma lesão de padrão intersticial, tá? E a terceira característica importantíssima que diferencia totalmente uma lesão de padrão intersticial de uma de padrão alveolar é que ela tem contornos nítidos. Você consegue determinar a forma da lesão, tá? Então, nesse caso aqui, é uma metástase pulmonar, tá? Então, a gente está vendo várias imagens nodulares, tá? E vai ter um dia que eu vou falar para vocês sobre nódulos pulmonares, né? Os padrões de apresentação dos nódulos pulmonares, né? Padrões benignos, padrões indeterminados, ok? Mas a diferença básica entre lesão de padrão intersticial e lesão de padrão alveolar é essa, tá? Então, aqui mais uma vez, deixar aqui essa imagem só para vocês diferenciarem, tá? Pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí seus comentários. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E coloca suas sugestões, suas críticas, tá? Para a gente crescer aqui junto, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiser me acompanhar também, segue lá no Instagram, Prof. Flávio Alencar, ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima.